o título é esse aí, o toque da fé. Está lá no capítulo 5 de Marcos. Nós vamos ler dos versículos 21 até o 34. Começa falando de Jairo, mas nós vamos nos focar na história da mulher hemorrágica, que muitos conhecem e que é um tremendo exemplo. Então abra lá sua Bíblia ou acompanhe aí. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Texto tremendo, né? Jesus tinha acabado de expulsar uma legião de demônios de um homem gadareno, uma legião. Esses demônios foram para os porcos, né? E se precipitaram ali, os porcos, num lago, num mar, e morreram todos. E os porqueiros não quiseram a presença de Jesus ali, porque isso causaria prejuízo financeiro. Esse homem foi totalmente liberto, e aquelas pessoas viram esse rapaz sentado aos pés ali de Jesus, de maneira bem vestida, lúcido. Ele até queria continuar com Jesus, mas Jesus falou: você fica aqui e anuncia o que aconteceu. Então, o que acontece aí é que Jesus atravessa o mar da Galileia. Ele estava de um lado e vai para o outro lado, para Cafarnaum, e foi recebido por uma multidão. Entre esse povaréu todo, estão registradas aí no livro de Marcos as histórias de duas pessoas em sofrimento. A primeira foi Jairo, um líder religioso que tinha uma filha que estava à beira da morte. Ele teve a ousadia de pedir a Jesus que fosse até a casa dele para curá-la. Ele se prostrou, insistiu, suplicou, e Cristo aceitou, foi com ele. E nesse caminho, enquanto a multidão apertava Jesus, Jairo estava ali acompanhando os discípulos, apareceu uma mulher que não teve o seu nome registrado. E ela foi atendida primeiro, ela cortou a fila, ela entrou na frente do Jairo, né? Eu imagino o desespero desse homem, enquanto ele queria que a coisa fosse acelerada, para que Jesus chegasse até a casa dele. Aliás, quero fazer aqui um registro, né? Que as mulheres sempre tiveram lugar na vida cristã.
Nenhuma palavra de depreciação sobre ela jamais se encontrou nos lábios de Jesus. Muito pelo contrário, ele falava às mulheres, falava sobre as mulheres com completa liberdade, com completo amor, né? Foi ele quem puxou a conversa com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó. Na casa de Simão, enquanto havia um banquete, ele permitiu que uma prostituta, que essa prostituta o ungisse, não é? Acolheu uma mulher que foi pega em adultério, que seria morta a pedradas, segundo a lei. Quando ele andava de cidade em cidade, pregando e anunciando o evangelho do reino, ele era acompanhado por mulheres, como por exemplo Maria Madalena, de quem foram expulsos 7 demônios. Também outras, como Joana, Susana, mulheres que prestavam assistência a ele com os seus bens, né? Agora, em todos os casos, das mulheres, das crianças, dos enfermos, das pessoas em sofrimento, Jesus agia com empatia. Empatia não é empadinha, tá? Não vamos confundir, não é empadinha, é empatia. É uma palavrinha que está muito na moda hoje. E o que é empatia? É a capacidade da gente compreender os sentimentos, desejos, ideias e ações do outro. Nós conversamos bastante sobre isso no acampamento de jovens. Colocar-se no lugar do outro, considerando uma possibilidade de uma perspectiva diferente da sua perspectiva, né? Ser empático significa ser um bom ouvinte, porque se você ouve, você não vai fazer julgamentos precipitados. Exercitar o perdão, ajudar para que haja contribuição para a solução de problemas, e não para complicá-los mais, né? O contrário de empatia é apatia. Apatia é quando as pessoas, os valores são desconsiderados, há indiferença, desprezo, repulsa. E a empatia é diferente da simpatia, porque a simpatia é uma afinidade que existe com determinada pessoa, e essa pessoa provoca uma boa impressão, apreço, admiração, mas em geral é um relacionamento superficial. Não há envolvimento nos problemas. Simpatia é o que os outros veem de nós, as manifestações externas positivas. Empatia nasce do interior. Eu no lugar do outro. A disposição para um envolvimento completo. Não é fácil, eu sei, praticar a empatia, né? Especialmente em meio a essa vida que nós temos, agitada, cheia de pressões. A gente até corre o risco de agir com certa falsidade, fazendo de conta que nós nos importamos com o próximo. Mas Jesus foi o homem mais empático que já passou pela terra. Morreu, se deu e ressuscitou por amor a nós. E agora ele reina sobre todas as coisas. Aleluia, né? E nesse texto que nós lemos, nós podemos tirar várias lições do encontro entre Jesus e a mulher doente. Mas eu quero destacar 3 que estão relacionados à fé dela e a maneira como Jesus a tratou. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, né? Ela podia não ter importância e nem prioridade para aquela multidão, essa mulher sem nome. Era até uma pessoa que atrapalhou os planos de Jairo, mas para Cristo, ela tinha todo o valor do mundo. Em primeiro lugar, ela foi a Jesus. Versículos 25 a 27. Um sofrimento prolongado, 12 anos de frustrações, de choro. Lá em Provérbios tem um versículo que diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Aquela mulher, aquele sofrimento que ela estava passando, abatia a sua alma, as suas emoções, ela estava totalmente debilitada, né? Ela tinha uma perda de sangue diária, com certeza, embora não seja médico, Chiquinho, uma anemia profunda, fraqueza, doença crônica, grave, que lhe causava essa hemorragia constante, né? E buscou de todas as formas uma solução. E é assim quando nós
temos algum sintoma que não entendemos, vamos aos médicos, fazemos os exames, não é? E se é alguém da nossa família, então, nós nos dispomos a gastar tudo o que temos e tudo o que não temos, para que aquela pessoa possa ficar bem, para que possa ficar curada, não é? Ela correu atrás, ela fez o que era possível, ela procurou vários especialistas daquela época, sofreu ainda mais nas mãos dessas pessoas, a medicina não tinha saída para o seu caso. Diz a palavra que ela gastou tudo o que ela tinha, sem sucesso algum. Pelo contrário, ela piorou, a coisa só ia piorando, ela estava morrendo pouco a pouco. Sem Cristo na nossa vida, por causa do nosso pecado, é assim, nós vamos morrendo pouco a pouco, né? Só Ele pode nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Pela fé, a salvação vem pela fé. Além da questão física, ela sofria preconceito por causa da enfermidade. Não fala se ela era casada ou não. Se ela era, segundo a lei judaica, com o fluxo de sangue, ela não poderia se relacionar com o marido. Se ela era solteira, ela não poderia se casar. Era considerada impura, uma mulher impura. Também não podia se relacionar com as pessoas, né? Era considerada quase como uma leprosa. É que o leproso era tirado para fora da cidade. Essa mulher não, ela estava ali. Não tinha um lugar próprio para ela fora. Mas era considerada, rejeitada, excluída diante daquela sociedade, né? 12 anos sem abraço, sem ir a uma reunião, impedida de participar das festas. Uma pessoa que vivia com vergonha, com a autoestima arrasada. Mas ela foi a Jesus, decidida, ela tomou uma atitude. E nenhum dos que vão a Cristo, Ele mesmo disse, é lançado fora. Aleluia. Segundo lugar, essa mulher tocou a Cristo pela fé. Ela tinha ouvido falar de Jesus, das maravilhas que Ele fazia, né? Quem sabe até presenciou algum milagre ali. E ao ouvir sobre o Senhor, que dá vista aos cegos, que liberta os encarcerados, que purifica os leprosos, que levanta os coxos, que ressuscita os mortos, que perdoa pecados, isso gerou fé em seu coração. Quando tudo parecia perdido, uma luz surgiu, né? Romanos, no capítulo 10, diz que a fé vem pela pregação, pelo ouvir a palavra. Uma convicção forte no seu interior foi criada quando ela ficou sabendo de tudo aquilo que Jesus estava operando. E é esse mesmo Jesus que opera coisas tremendas no nosso meio hoje também. Esse Jesus maravilhoso, em torno de quem nós estamos reunidos nessa manhã, que é o centro dessa reunião, que é o centro desse culto. O seu espírito, o espírito daquela mulher foi de tal forma atingido que ela disse para si mesma que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus. Se simplesmente tocasse nas vestes de Jesus. Então ela foi romper as barreiras que provavelmente impediam isso. Mas a mulher, ela sabia que se tocasse Jesus, Jesus ficaria impuro diante da lei. Ela vivia um dilema. Ela queria ser curada, ela cria nessa possibilidade, mas, segundo a lei, tornaria Jesus impuro? O que fazer? Ela, se reconhecendo indigna, deixou de lado as tradições e partiu. Fui em direção a Jesus. Atravessou a multidão, apesar de enferma,
de fraca, de impura, de rejeitada, secretamente por trás, tocou a sua roupa. Fico imaginando, né? É agora, vou fazer agora. E pôs a mão nas vestes de Jesus, né? O texto de Lucas fala que é a orla da veste de Jesus, um pedacinho ali, né? Davi, só de tocar na orla da veste do rei Saul, ele sentiu o coração estremecer, bater mais forte. Tocou as vestes do rei Jesus, tocou as vestes do Messias prometido. Foi um toque intencional, de propósito, cheio de fé, confiante, e que produziu uma cura imediata. O que ela procurava em 12 anos foi realizado num momento. A cura física que os médicos não puderam dar. Diz que ela sentiu na hora a ação poderosa desse Jesus na sua vida. Uma cura completa, o corpo em pleno funcionamento, a possibilidade a partir de agora de se relacionar com as pessoas naquela comunidade da qual ela estava afastada. A oportunidade de um relacionamento agora com esse Jesus, com esse Deus, de uma vida espiritual. Então essa mulher foi a Jesus. Essa mulher o tocou pela fé. E essa mulher se rendeu a ele. Dos versículos 30 até 34. Porque no momento da cura, Jesus percebeu que dele tinha saído virtude, tinha saído poder. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? No meio de uma multidão perguntar isso, né, os discípulos ficaram desesperados. O que será que esse homem está querendo? Saber no meio de toda essa gente quem o tocou. Ele está sendo apertado, nós estamos aqui tentando fazer uma barreira, né, para ele conseguir andar. Olha, sinceramente, eu acho que Jesus sabia quem foi, é claro. Ele sabia quem o tocou, mas ele deu a chance a essa mulher de dar um testemunho público da sua fé, de contar diante de todos o que tinha acontecido. Esse texto que nós lemos aqui de Marcos diz que depois de perguntar, ele ainda começou a olhar ao redor. Geralmente, quando a gente faz alguma coisa e tem culpa no cartório, alguém começa a procurar assim, a olhar, né? E nós fugimos. Nós não queremos manter um contato visual assim, porque isso pode denunciar que fomos nós, né? Ali no Lucas fala que Jesus perguntou de novo: quem me tocou? Quem me tocou? Imagina. E ainda procurando. E a mulher estava atemorizada. Ela estava tremendo, embora tivesse sido curada. E os olhares dos dois, então, batem um no outro. Jesus olha, ela olha. E o que ela faz? Aquilo que Jairo fez. Se prostrou diante de Jesus. Se colocou diante do rei. Abriu mão de tudo o que ela pensava para se prostrar diante de Jesus. Estava ali a maior autoridade, a que tinha feito algo tremendo na vida dela, e que a partir daquele momento, com certeza, ela procuraria andar junto com esse Jesus. Se prostra diante dele, se abaixa, se coloca diante dele e conta tudo o que passou. Ela começa a contar diante das pessoas: olha, eu sofri uma hemorragia, nenhum médico resolveu, fazia 12 anos que eu estava sofrendo, tinha dias que eu não conseguia levantar da cama,
eu não conseguia comer direito. As pessoas nem olhavam para mim porque eu estava impura. Eu era rejeitada. E Jesus olhando. Mas eu fiquei sabendo desse homem, do seu poder, que ele é bondoso, que ele já levantou coxos, curou leprosos, ressuscitou mortos. E eu vim atrás dele. E no meu coração havia uma convicção, porque a fé é isso, é a convicção, a certeza de coisas que a gente não vê, mas que esperamos. Nasceu no meu coração essa convicção de que se eu chegasse perto dele, simplesmente o tocasse, eu seria curada. Aí o povo, né? E eu fiz isso. Eu larguei tudo que estava lá na minha casa, toda a minha situação terrível, e fui. Eu sabia que ele estava do outro lado do mar da Galileia e que uma hora ele ia chegar aqui. E eu fiquei esperando esse momento. E quando eu toquei, eu fui curada. Né? Vejam, toda a multidão que estava ali soube disso. Mesmo os que estavam mais longe, né? Sabe aquela história que vai correndo? O que aconteceu? Por que parou de andar? Porque ele estava indo para a casa de Jairo. Aí o outro fala assim, a mulher foi curada lá na frente. Mas que mulher? Aquela lá, que morava na rua da direita, no número 15, aquela que sofria de hemorragia. Nossa, ela foi curada. Por que parou aí? A mulher que mora na rua número tal, foi curada, né? E aquela multidão, então, toma conhecimento, não só do que tinha acontecido, mas especialmente de quem era esse Jesus. Um tremendo testemunho, né? E quando ela termina de falar, Jesus a chama de filha. Não sei se você reparou nisso na palavra. Ele vira para a mulher e diz assim: filha, deu identidade a ela. Ela, se é filha, passou então a fazer parte da família onde Deus é pai. E ela então passou a ser adotada, teve o seu nome registrado lá em cima. Aleluia, né? O texto de Mateus registra que Jesus falou assim para ela: tem bom ânimo, eu vi a sua fé, essa fé me agradou muito, eu quero você perto de mim. Você, a partir desse momento, está salva das garras do meu arqui-inimigo. O diabo não tem mais poder, os demônios não têm mais poder, autoridade sobre a sua vida. Você está salva de viver nesse sistema que se opõe a mim. Você está salva da sua individualidade, do seu egoísmo. Essa sua natureza vai ser transformada pela minha presença na sua vida. E também eu te dou uma nova vida debaixo do meu senhorio. O rei chegou, né? Jesus sempre anunciava, está próximo o reino dos céus. Também João Batista, o rei chegou, o reino dos céus é onde o rei governa, o seu domínio, o seu governo chegou então sobre a vida daquela mulher. E ela foi embora em paz. Filha, você está salva. Vai em paz. Acabou a guerra, acabou o conflito interior, acabou a busca. E muitas vezes nós vamos buscar soluções onde não existe, onde não há.
Porque só um é que pode solucionar os nossos problemas. É só Cristo, é só Ele. Não tem outra coisa. Quando eu ainda não tinha me convertido, uma vez a minha mãe me levou aí para um lugar que baixou o Zé Pilintra, né? E eu achava que ele ia resolver. Não, estou vendo aqui, você está com sucesso em tal lugar, é assim, 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 né? Depois, eu morava em outra cidade, em Ourinhos, eu fui numa cartomante. Estou contando aqui, hein, gente? Veja só. E ela falou assim: você vai casar com uma japonesa. Só se a Cássia morrer, aí eu caso, né? Depois, quem sabe, com uma japonesa. Estou esperando essa japonesa, né? Veja como a gente procura soluções. A gente vai atrás dessas coisas, a gente quer resolver, né? Mas nada disso resolve, é só Jesus, é só a pessoa de Jesus. Tanto é que quando eu ouvi falar desse Jesus num acampamento, eu estava sentado e o seu Abílio fez um apelo. E eu disse: eu não vou lá na frente, não vou. E a hora que eu vi, eu estava lá na frente. Quando eu cheguei, ela falou: como que eu vim parar aqui na frente? Né? O Espírito, esse toque. Porque o Espírito é que convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então essa mulher, não foi só uma sensação boa que ela teve, mas principalmente a reconciliação com o Criador de todas as coisas, com Deus, com o próprio Cristo, em quem ela manifestou crer, e também com o Espírito Santo, que logo viria habitar definitivamente nela, quando fosse derramado sobre a igreja, quando Jesus subisse, o Consolador que ele havia prometido. A mulher ficou livre do seu mal. Vejam, esse mal a levou a Jesus. E aí também tem outra lição, que há circunstâncias que nos empurram para Deus. Porque se nós cremos no capítulo 8 de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então Ele permite algumas situações para que nós possamos nos aproximar, nos achegar a Ele. E nós não podemos ficar murmurando, reclamando, e muito menos deixar passar essas oportunidades onde Deus quer falar conosco, quer tratar, quer nos aperfeiçoar para cumprir aquilo que é o propósito dele, que é sermos cada dia mais parecidos ao seu Filho Jesus, né? E aí, gente, eu concluo. Jesus estava indo para a casa de Jairo, e ele foi, depois de curar essa mulher. E na casa de Jairo, mesmo diante da incredulidade das pessoas ali que riram dele, ele ressuscitou a menina. Então antes, no caminho, uma multidão apertava, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos foi em direção a ele, cheia de fé, o tocou, foi curada, se rendeu a Jesus e contou a Cristo e a todos ao redor tudo o que tinha acontecido. Ir, tocar, render-se. Jesus não ficou bravo com a mulher que o tinha tocado. Pelo contrário, ele a acolheu com fé. Ele a acolheu e ensinou que a verdadeira fé, né, envolve ação. Ela venceu as barreiras e foi até Jesus. Essa certeza, essa convicção, o reconhecimento de que se Cristo a tocasse, ela seria curada, e o testemunho que realmente aconteceu. E foi o que Jesus insistiu para que ela fizesse, né? E aí a gente precisa refletir. Muitos apertam a Cristo hoje, estão no meio da multidão, mas poucos o tocam pela fé.
Muitos seguem a Jesus por curiosidade, por interesse, vêm às reuniões porque estão acostumados a vir, mas não têm um contato real com o Filho de Deus, do toque, da conexão, da ligação. Muitos até participam da mesa da comunhão, da ceia, mas não se alimentam de Cristo. Por isso são feitas advertências que estão na palavra, porque não discernem o corpo e trazem condenação para si. Muitos são batizados, cantam, oram, mas na caminhada, conforme o tempo vai passando, já desacostumaram a tocar o Senhor. Quem o toca pela fé é totalmente curado. Qual a sua doença crônica hoje? O que tem sangrado dentro de você? É o medo? É a angústia? É a crise existencial? É um problema físico? É algo que te afasta de um convívio saudável? Por que você não faz como essa mulher hoje? Vá até Jesus. Experimente tocá-lo. Ele, com toda a empatia, vai nos acolher. Com esse amor tremendo, né? Entregue-se totalmente a Ele, hoje. Exercite a sua fé. E é bem provável que a sua fé, sincera em Cristo, produza muito mais do que você espera. Porque Ele faz isso. A mulher queria cura física, não queria? Recebeu a salvação e a paz que nenhum dinheiro pode comprar. E quando isso acontecer com a gente, que a gente não se acovarde de contar tudo o que Cristo fez e tudo o que Ele tem feito. Sabe por quê? Porque existem muitos outros doentes como essa mulher. Nós vivemos numa sociedade doente. As pessoas precisam de atenção, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam dessa boa notícia, que é exatamente a pessoa de Jesus. E nós podemos ser esses instrumentos para mostrar que Jesus vive, se interessa e pode dar a esse ou a essa que está doente uma nova vida. Amém? Que seja assim conosco nessa manhã. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.